Minha avó estranhou, perguntou o que tinha acontecido. Aí a menina falou baixinho: Mãe, eles não são os pais do bebê, eu tô com medo. Minha avó achou que era mais uma daquelas coisas dela e tentou cortar o assunto. Mas ela começou a chorar muito de verdade. Disse que tinha uma mulher dentro da casa, uma mulher muito machucada, com muito sangue e a barriga aberta. Só que de repente ele mudou completamente. Ficou irritado do nada e começou a falar que tinha alguém ali atrapalhando o trabalho dele, que o seu Exu não conseguia descer. Lembro-me que ele dizia que tinha uma energia muito forte no lugar e que aquilo estava impedindo ele de continuar. Na hora ficou todo mundo se olhando sem entender nada, então ele começou a andar no meio das pessoas, encarando uma a uma. Quando ele chegou perto de mim, ele parou na mesma hora, apontou o dedo direto para mim e falou bem sério: Senhorita, saia daqui imediatamente. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meu nome é Mariana e este aqui é o canal Fadinha de Sobrenatural, meu canal. Eu espero que todos vocês estejam bem. Vamos aqui de relatos sobrenaturais para vocês. Alguns relatos aí para vocês de vários temas. Eu espero que vocês gostem. Então se gosta aqui do canal, deixa aí seu like bem no início, hypa também esse vídeo, se ajuda demais. Deixa aí seu comentário também. Se inscreva se você ainda não é inscrito, ativa também o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do canal. E se você tiver algum relato, quiser me enviar, o e-mail está aqui ó, na descrição deste vídeo, assim como o link das minhas outras redes sociais também. E eu acho que eu já falei tudo, no mais eu quero agradecer a cada um de vocês, aproveitar agora para mandar um beijo aí para vocês, né, os destaques aí da semana aqui nos comentários, que é a maravilhosa Ia, a Edna Santos, a Geoli, Poliane Cristal, Luana Silva, a Lucinha Montenegro, Noemi Pastoriza, Caça Fora do Normal, Fetilin, o André Sabre, Caçada de Horror Oficial, o Pajé Sobrenatural, Dário José, Dani, Alexia, Rogério Buarque, Karina Oliveira, Fábio Prado, Mari Paixão, Ciganinha, Larissa Campos, Carlos Sampaio, Isiel Neto, Canal Resenhas do Boteco, Thalia Almeida, Soraya Simeão, Marco Aurélio Gonsani, Pedro José, Andréia Sobota, Sandra, David Trevisan Gilsani, Luíse Borges, Daniela Maria, Patrícia Cristina, Stephanie Brauvi, Thaís Cristina Diniz, J.C. Gente, pelo menos uma vez na semana eu vou tentar mandar aí um alô para vocês, agradecer o carinho de vocês, né? Muito obrigada a cada um que comenta, que curte, que hypa, isso ajuda muito aqui o canal. Então, meu muito obrigada. Um beijo aí pra vocês. E agora sim, sem mais delongas, vamos aqui para os relatos, né? Chega de papo, chega de enrolação e vamos aqui para os relatos sobrenaturais para vocês. E o primeiro relato é este aqui, ó, relato de um pastor africano. Olá, Mari, espero que quando você ler este relato você esteja bem. Mari, sou evangélica e acredito muito no mundo espiritual. Sei que existe o bem e o mal, assim como o inferno e o céu. Isso é uma crença minha e peço que respeitem, assim como respeito toda e qualquer religião. Bom, Mari, essa experiência eu ouvi durante um culto na minha igreja. Na época ia ter uma visita de um pastor africano. Ele mora aqui no Brasil e ministra aqui. E é sempre convidado para ir nas igrejas ministrar e contar também um pouco da sua história e do que acontece lá na África. E nesse dia ele contou uma história que, segundo ele, o avô dele presenciou. E ele ouviu isso do seu próprio avô, que era ligado na magia africana. O seu avô era um feiticeiro muito poderoso lá na região, mas além dele tinha muito mais. No começo parecia só mais um culto normal, até que ele começou a contar algumas experiências que ele viveu,
uma mais assustadora que a outra. Mas este relato me marcou muito, que foi o que, segundo ele, como eu disse, ele ouviu do seu avô. Então, ou seja, ele não presenciou, mas aconteceu com o avô dele, que era feiticeiro. Ele disse que quando seu avô morava numa certa região lá da África, ele disse até mesmo o nome do lugar, mas eu confesso que eu não me lembro. E ele conheceu uma mulher que passou por algo muito estranho, pelo menos para nós, mas para eles lá era algo quase que comum. Essa mulher tinha conhecido um homem que aparentemente era perfeito, educado, tranquilo, trabalhador, ninguém desconfiava de nada. Eles começaram a se envolver, o relacionamento foi ficando sério e pouco tempo depois decidiram se casar. Até aí tudo normal. Se não fosse pelo ex dessa mulher que queria que ela voltasse para ele a todo custo. Ele também era envolvido com magia pesada, mas mesmo assim, com as investidas e ameaças do ex, ela se casou com o rapaz e depois do casamento foi aí que uma coisa muito estranha aconteceu. O avô dele contou que na primeira noite que eles ficaram juntos, como marido e mulher, aconteceu algo que ela nunca esqueceu. No meio da madrugada, ela acordou do nada e ela sentiu uma coisa estranha. Disse que o corpo do marido não parecia normal. Não era aquela sensação de pele humana. Era algo frio, diferente, meio áspero. Na hora ela quis deixar para lá, pois estava com muito sono. Mas aquilo a incomodou tanto que ela decidiu olhar. E quando ela puxou a coberta, ela se assustou muito. Quando ela conseguiu enxergar direito, o marido dela não era totalmente humano. O avô dele o descreveu como metade cobra. Metade homem, metade cobra. A parte de baixo do corpo não era mais humana. Gente, na hora ela entrou em desespero. O marido também acordou e entrou em desespero ao ver aquilo. E segundo o avô do pastor, foi necessário ele e mais 3 feiticeiros quebrar aquele feitiço que foi feito. Pois, segundo eles, o ex dessa mulher teria jogado um feitiço naquele homem. Que a partir do momento que eles consumassem ali o casamento, aquele homem viraria ali um bicho rastejante, no caso a cobra. Eles conseguiram, mas a mulher não quis continuar o casamento, pois tinha muito medo que acontecesse de novo. O ex dela, todos suspeitavam que foi ele que fez isso acontecer com o marido dela, que hoje também é ex. Ele explicou que naquela região existiam vários relatos de pessoas envolvidas com coisas espirituais muito pesadas. Gente que não era exatamente o que parecia ser, se faziam de bonzinhos, mas faziam feitiços para matar qualquer um. E que esse ex dela, ele era envolvido com coisas muito pesadas mesmo. Hoje, pelo que ele sabe, pelo que ele ouviu na época do avô, a mulher se casou de novo, não com um ex, e esse marido dela, que começou a virar cobra, também se casou de novo. E não aconteceu nada de estranho. Acho que o problema estava nos dois ficarem juntos. E ele disse que em muitos casos assim, não chegam nem a ser conhecidos fora de lá, que ficam somente conhecidos dentro ali do território africano. E como disse, para eles era algo comum. Depois disso, ele ainda falou uma coisa que ficou muito na minha cabeça. Ele disse que tem coisas que a gente vê como coincidência ou imaginação, mas que em alguns lugares do mundo as pessoas levam muito a sério, que a magia na África é 1000 vezes mais pesada do que a magia aqui no Brasil, e que temos que nos vigiar e orar, pois os demônios fazem de tudo para acabar com a nossa vida e com a vida das pessoas que amamos. E que no caso deles era para acabar com o casamento. E de certa forma, ele conseguiu. Eu saí daquele culto com uma sensação muito estranha, com muito medo. Eu não sei se acredito em tudo, mas como ele disse, tem coisa que a gente duvida que realmente é verdade.
tá ali na nossa frente, a gente só não quer ver. Mas eu assim também não duvido de tudo. Mas eu assim também não duvido de tudo. Bom, Mari, este foi o meu relato. Espero que tenham gostado. É uma experiência que eu ouvi. Não sei se eu consegui transmitir todo o terror que eu senti no dia, mas eu achei muito interessante compartilhar isso aqui, já que você tem falado muito sobre aquela mulher cobra de Aparecida do Norte, onde você disse que ela poderia não ser real, mas que você não duvidava se ela realmente era real ou não, pois tem vários relatos. Mari, obrigada, beijinhos e um abraço. Muito obrigada a você por ter enviado um beijo aí pra você. E, gente, que interessante. Então, existe uma magia africana. Gente, eu não duvido das magias africanas, porque dizem que lá o bicho pega, que é muito pesado mesmo. E o ex da mulher fez ali uma magia pro marido dela virar uma cobra. Literalmente virar cobra. Gente, eu achei que talvez o corpo dele estivesse ficando descamado, essas coisas assim, mas ele estava virando realmente uma cobra. Da cintura para baixo já era uma cobra, né? Ai, que assustador. E realmente, a mulher cobra aqui no Brasil, né? Eu assim, gente, por mais que eu já fiz dois ou três vídeos falando sobre isso, teve até o último vídeo onde teve a pesquisa, uma pessoa mandou, né, a pesquisa que ela fez, e eu fui pesquisar também, era exatamente tudo que ela tinha pesquisado. E assim, eu fico na dúvida, porque tem muitas coisas que existem aí que a gente não conhece, e o Vaticano esconde muita coisa. Agora, quando se trata de magia africana, aí o bicho pega, realmente. Porque pode acontecer coisas terríveis. Mas vamos aqui para o próximo relato, que se chama Minha Tia Médium. Um espírito revelou tudo. Olá, Mari, espero que esteja bem. Os nomes estarão trocados e você pode ler tranquilamente. Muito obrigada. Quem me contou isso foi a minha mãe. Isso aconteceu quando ela ainda morava num bairro bem simples, daqueles que todo mundo se conheciam. Minha avó, Dona Ana, era bem conhecida por lá. Não porque arrumava confusão ou era barraqueira, mas porque ajudava todo mundo. Se aparecia alguém sem ter onde morar, ela dava sempre um jeito. Até mesmo levantava um barraco improvisado, arrumava um canto ou levava para sua casa. E foi neste ambiente que tudo aconteceu. Minha tia mais nova, irmã da minha mãe, a ela, sempre foi muito diferente. Não era uma criança normal igual as outras. Ela era quieta na dela, mas falava umas coisas que deixava todo mundo desconfortável. Às vezes ela soltava umas coisas do nada. Tipo, quando alguém falava alguma coisa pra minha avó, ela dizia: "Mãe, essa mulher tá mentindo pra você." Ou então, fulana vai ter um bebê. E o pior é que depois acontecia. Era exatamente o que ela tinha falado. No começo, a minha avó tentava ignorar. Chegou a levar ela em médicos, falou que podia ser coisa da cabeça dela, ou até mesmo coisa de criança. Mas ela acertava em tudo. Mas mesmo assim, eles continuaram e começaram ali um tratamento com ela, até mesmo com um psiquiatra e um psicólogo. Mas no fundo, ela sabia que tinha coisa ali que não era normal, que minha tia poderia ser médium. E por mais que a minha avó não ligasse para isso, meu avô e a família dele nunca aceitaria, pois eles eram evangélicos, e a minha avó sempre alertava a minha tia para ser cuidadosa com isso, pois infelizmente nem todo mundo entendia esse dom que ela tinha. Poderia entendê-la mal. Só que teve um dia que tudo isso saiu do controle. Por um lado, foi para o bem. Um casal apareceu na porta dos meus avós pedindo ajuda. Disse que tinha acabado de chegar de viagem ali na cidade, que não tinha onde ficar e estavam com um bebê de colo, de apenas dias.
e que muitas pessoas tinham dito que a minha avó poderia ajudá-los. Minha avó, como sempre, deixou eles entrar e ali eles disseram que foram expulsos da casa onde moravam pelo próprio irmão da mulher, pois os pais dela haviam morrido e ele alegava que a casa era dele. Eles dormiram ali naquela noite. Minha avó os alimentou e dormiram num colchão no chão mesmo. Só que no dia seguinte, assim que ela acordou, ela já acordou estranho. Ela tinha feito até xixi na cama, coisa que nunca tinha acontecido antes. Minha avó estranhou, perguntou o que tinha acontecido. E nessa época, gente, eu esqueci de falar, mas ela tinha 6 para 7 anos, se não me engano. Minha avó perguntou a ela o que tinha acontecido. Aí ela falou baixinho: "Mãe, eles não são os pais do bebê. Eu tô com medo." Minha avó achou que era mais uma daquelas coisas dela e tentou cortar o assunto. Mas ela começou a chorar muito de verdade. Disse que tinha uma mulher dentro da casa, uma mulher muito machucada, com sangue no rosto e a barriga aberta, que ela estava pedindo o filho de volta. Nessa hora minha avó gelou, porque não era algo comum de uma criança dizer ou descrever, visto que naquela época eles não tinham acesso à televisão e essas coisas, onde a minha tia poderia ter visto isso. Minha avó, muito assustada, perguntou onde essa mulher estava, e ela respondeu no ouvido dela: "Tá aí do seu lado." Minha mãe disse que foi aí que a minha avó decidiu não ignorar mais. Sem falar que ela sentiu um calafrio. Então ela começou a conversar com o casal. E quando ela viu a mulher trocando o bebê, ela perguntou quantos dias tinha o bebê, pois ele estava com um cordão umbilical ainda. A mulher disfarçou e disse que ele ia fazer 7 dias, que ela estava de resguardo. Mas minha avó estranhou, pois ela não parecia ter dado à luz em tão pouco tempo. Experiência de quem teve 10 filhos. Ela disfarçou com o casal, disse que tinha que levar as meninas na casa da minha avó, minha bisa, e que também correria atrás de um lugar para eles ficarem. Mas na verdade ela pegou todas as meninas e levou para a casa da minha bisa e deixou lá. Só que a ela levou direto para a delegacia com ela, pois ela não foi procurar casa coisa alguma. Chegando lá, o delegado já conhecia a minha avó, então pelo menos escutou o que ela tinha a dizer. A menina contou tudo. Falou que o nome da mulher era Célia, a que aparecia, e que ela tinha sido morta por aquele casal e que eles pretendiam vender o bebê, que o bebê não era filho deles. Descreveu como ela morreu e falou que bateram na cabeça dela e depois cortaram sua barriga e tiraram o bebê. Disse até mais ou menos onde o corpo dela estava, e era uma cidade próxima ali. O delegado ficou desconfiado e impressionado com a frieza ali dos detalhes, a riqueza dos detalhes, e resolveu verificar. Entraram em contato com a outra cidade e aí veio a resposta. O delegado de lá disse que tinha mesmo uma mulher desaparecida com esse nome já fazia uns 3 dias. E o lugar que a menina descreveu batia com o ponto onde tinham encontrado um corpo, mas eles ainda não tinham identificado se era realmente a Célia, a mulher desaparecida. Isso devido o corpo estar muito inchado. Depois disso não teve mais dúvida. A polícia foi até a casa da minha avó de surpresa, prendeu o casal e eles realmente tinham matado a mãe da criança. Eles estavam usando o bebê para não levantar suspeita. E com isso o casal foi preso e confessou todo o crime. O bebê, que era um menino, foi entregue à família verdadeira, o pai da criança, que estava desesperado. E depois que tudo se resolveu, ela ainda disse que viu a mulher indo embora para uma luz branca e forte até sumir. E minha tia, depois disso, nunca mais foi a mesma.
Minha avó ficou com tanto medo de tudo aquilo que pouco tempo depois se mudou com todo mundo dali. Nunca mais tocaram nesse assunto. Mas a minha tia continuava vendo pessoas que já tinham falecido, sabia de coisas que as pessoas nunca tinham contado a ninguém. A mediunidade dela sempre foi muito forte, muito aflorada. E ela dizia que tinha um guia que sempre contava para ela coisas e a protegia, falava o que era certo ou errado. E até hoje ela é uma médium muito forte. Bom, Mari, este é apenas um dos relatos que envolve a minha tia. Eu tenho muito mais. Se você gostar deste, posso te enviar mais. Envia sim, eu amei. Um beijo e sucesso para o canal. Voa, fadinha! Muito obrigada, um beijo aí pra você. E eu amei, pode enviar mais sim. E olha, pra você ver, a mediunidade dela é forte, então desde bem novinha. E realmente foi algo que mudou ali. E ela ajudou, né, essa criança, né, e a família da criança, né. Infelizmente a mãe, ela querendo ou não, mesmo sendo um espírito, ela ajudou. Achei muito interessante. Tem pessoas que são médiums, né, que vêm ali desde criança, que é aquela coisa, né, os adultos muitas vezes acham que é invenção de criança, imaginação, coisa do tipo. Mas aqui no caso dela, como que uma criança ia descrever uma mulher assim, com a barriga aberta e coisa do tipo, né? Foi uma imagem, eu acredito que pesada para ela, mas que ajudou esse bebê. Ai, gente, tem monstros para tudo quanto é lado, né? Imagina a coragem de fazer isso. Mas vamos aqui para o próximo relato, que eu achei muito interessante este título, que se chama O Dia que Fui Expulsa de um Terreiro pelo Pai de Santo. Olá, Mari, espero que esteja bem. Isso aconteceu comigo já tem alguns anos, mas até hoje eu lembro direitinho daquele dia, porque foi uma das coisas mais estranhas que eu já vivi. Mari, eu sou evangélica e oro todos os dias. Não sou fanática, mas tenho muita fé na minha religião e desde que me entendo por gente, eu fui criada nesta religião. E assim, na época deste ocorrido, uma amiga minha estava passando por uns problemas pessoais e ouviu falar de um homem, era tipo um benzedor, um pai de santo, que fazia consultas espirituais ali. Ele não cobrava caro, só cobrava os materiais, se acaso fosse precisar usar. E tinha gente que dizia que ele era muito bom mesmo. E ela resolveu ir até ele, já que na época ela não seguia nenhuma religião. Eu não acreditava muito nessas coisas, mas depois dela me pedir muito para ir com ela, eu resolvi ir junto. E quero deixar claro aqui, eu não fui com maldade alguma e nem com intenção nenhuma de atrapalhar nada. Só que antes de sairmos para ir, eu fiz uma oração simples que eu fazia sempre antes de ir para qualquer lugar, simplesmente para pedir proteção a Deus e livramentos. Bom, quando chegamos no lugar, vi que a casa dele era bem simples, era um lugar bem aconchegante e eu senti muita paz de estar ali. Isso eu tenho que confessar aqui. O teto de lá era todo de zinco. Imagina, tava um calor absurdo naquele dia. Tinha muita gente esperando. E eles mandaram todo mundo formar uma fila no quintal. O clima já era meio estranho, porque ninguém conversava direito. Parecia que todo mundo estava nervoso. E realmente tinham pessoas ali que pareciam que estavam até mesmo desesperadas. Depois de um tempo, o homem apareceu. Ele era magro, já mais velho, acredito que tinha uns 50 anos ou mais. Ele ficou olhando para as pessoas como se estivesse analisando uma por uma. Aí ele chamou a primeira mulher da fila e começou a fazer umas rezas baixinho. Ele colocava a mão na cabeça dela, fechava os olhos, fazia uns movimentos estranhos com o corpo, como se estivesse tentando entrar em transe. Só que de repente ele mudou completamente. Ficou super irritado do nada e começou a falar que tinha alguém ali atrapalhando o trabalho dele.
que o seu Exu não conseguia descer. Lembro-me que ele dizia que tinha uma energia muito forte no lugar, que aquilo estava impedindo dele continuar. Na hora, ficou todo mundo se olhando sem entender nada. Então ele começou a andar no meio das pessoas, encarando uma a uma, até que ele chegou perto de mim. Ele parou na mesma hora, apontou o dedo para mim e ele falou bem sério: "Senhorita, saia daqui imediatamente, por favor." Na hora eu gelei, fiquei sem entender absolutamente nada. Perguntei o que eu tinha feito, mas ele nem respondeu. Só mandou eu sair dali e esperar do lado de fora, que não era nada pessoal. Eu saí meio sem graça e todo mundo me olhando, e a minha amiga estava vindo comigo, mas aí ele disse para a minha amiga ficar, pois ela precisava de ajuda. E ela ficou. E eu disse que eu a esperaria do lado de fora. E depois de um tempo, eu já lá fora, resolvi perguntar a um dos assistentes dele, que estava no portão, o motivo daquilo tudo. O rapaz olhou para mim e falou comigo que era porque a minha energia era muito forte e que a minha energia estava entrando em conflito ali com a do lugar, mas que não era para mim me ofender, pois significava que eu era muito protegida também. Nisso, a minha amiga saiu, disse se sentir muito melhor, mas também não entendia o porquê eu tive que sair. E assim, realmente, ela foi ajudada por aquele senhor. Mas tudo aquilo ficou na minha cabeça por muito tempo. Depois eu contei a história para uma pessoa que entendia bastante dessas coisas espirituais, e ela me disse que provavelmente o homem sentiu uma energia boa e pura em mim, que o Espírito Santo talvez estivesse comigo, e que isso entrava em conflito com as forças ali do terreiro, que poderia estar atrapalhando o trabalho dele. O meu pastor também disse a mesma coisa. Sinceramente, até hoje eu não sei no que acreditar, não sei se aquilo foi um teatro, se ele queria impressionar as pessoas, ou se realmente ele sentiu algo diferente vindo de mim. Eu sei que foi uma situação tão estranha que eu nunca consegui esquecer. Quero lembrar mais uma vez que eu não fui lá com maldade nenhuma. Simplesmente fui acompanhar a minha amiga. E acabou acontecendo isso tudo. Mari, obrigada. Espero que leia e gostaria muito da sua opinião. Um beijo. Um beijo para você. Muito obrigada por ter enviado. E eu acredito nessa opinião aí. Que deram para você, né? Tanto o pastor como a sua amiga, não é isso? Aí a pessoa que entendia que foi isso, a sua força ali, né? O que você acredita, né? O Deus, o Espírito Santo entrou em conflito, porque isso pode acontecer. Mesmo que ele era ali um homem que ajudava todo mundo, eu já ouvi relatos de pessoas que dizem que se eles estiverem fazendo ali um trabalho, dependendo do trabalho, se você começar a orar, você começa a atrapalhar. Talvez por você ter feito alguma oração, né? Você fez ali uma oração, pedir proteção e livramentos, talvez poderia algo ali te afetar. Não estou dizendo que o terreiro era mau ou coisa do tipo, mas talvez alguma coisa ali, talvez queria te afetar. E aí, por você ter feito essa oração, aquilo te deu ali uma proteção, só que aquela proteção que estava ali em você estava atrapalhando ali, no caso, o Exu dele chegar. E não era um terreiro ruim, né, pelo visto, porque, assim, que as pessoas faziam maldade, porque tinha muita gente lá em busca de ajuda e, inclusive, eles conseguiram ajudar a sua amiga, né. Eu achei muito interessante, eu gosto de relatos assim, gente, quando a gente escuta relatos de pessoas que são de religiões, onde, querendo ou não, algumas, por causa de algumas pessoas, tem ali uma certa rivalidade, né? Algumas pessoas colocam na cabeça que todos têm que seguir a mesma religião, e não.
né? Cada uma é livre para seguir o que acredita. E é bom a gente ouvir relatos assim, ó. Ela é evangélica, foi lá, né? Teve esse episódio, mas ela não foi destratada a hora nenhuma. Assim como ela também reconheceu que eles ajudaram, né? A amiga dela. Então, assim, eu acho muito legal terem relatos assim. Vamos aqui pro próximo, e eu acho que esse é o último. É o último relato? Não sei se é o último, se tem mais um. Se chama Entidade ou Anjo. Oi Mari, tudo bem? Essa história eu ouvi de uma tia minha já faz bem tempo. Hoje, infelizmente, ela já é falecida. Mari, não haverá nomes e você pode ler tranquilo. Bom, os meus tios, eles moravam numa casa bem simplesinha no interior. Eles trabalhavam ali da roça. Eles eram caseiros em uma fazenda. E essa casinha ficava dentro da propriedade da fazenda. O meu tio naquela época bebia demais. Segundo a minha tia, ele começou a beber assim que foram morar lá nessa fazenda. Pois antes ele bebia, mas não bebia tanto. Era casualmente. Mas era quase todo fim de semana. Ele sempre ia pro bar, desde quando chegaram lá. Tinha uma pequena venda e ele ficava lá nessa venda, bar. Chegava em casa alterado pela bebida, falando alto, quebrando as coisas, muito bêbado. Minha tia sofria muito com isso. Ela já tinha pensado em ir embora várias vezes, mas não tinha para onde ir com seu bebê pequeno, visto que toda a família do lado da minha tia morava em outro estado. Numa certa noite, já devia ser quase meia-noite, o meu tio chegou completamente bêbado. Minha tia disse que assim que ouviu o barulho do portão, já sentiu um aperto ruim no peito. Ela estava no quarto, tentando fazer o meu primo dormir. Ele estava chorando muito, pois estava com cólica. E quando meu tio chegou, transtornado pela bebida, começou a discutir sem motivo algum com a minha tia, dizendo que ninguém o respeitava dentro da própria casa. E do nada ele olhou para o berço onde meu primo estava e falou uma coisa horrível. Diz que iria matar o próprio filho, pois assim ele ficaria quieto e ninguém mais ia contrariar ele. Minha tia achou que era só fala de bêbado, mas ele foi andando na direção do berço com muita raiva. Ela falou que o olhar dele parecia diferente, parecia até outra pessoa. Ele parecia mesmo estar possuído. Quando ele pegou meu primo no colo, ele pegou ele de qualquer jeito e ele começou a chorar e a minha tia entrou em desespero. Ela começou a gritar, pedir socorro muito alto, mas na fazenda não tinha ninguém, não tinha nenhuma casa próxima ali a eles. Disse que naquela hora achou que o pior iria acontecer. E foi aí que aconteceu uma coisa que ela disse que foi proteção mesmo, ou simplesmente um milagre. Ela jura que do nada, naquele desespero ali, entrou um homem dentro do quarto. Segundo ela, era um homem muito alto, forte, vestido com uma roupa escura. Ela não conseguia ver direito o rosto dele, porque o quarto estava meio apagado, mas lembra que ele tinha uma presença muito forte. O homem foi direto no meu tio, que ficou paralisado quando o viu. Ele conseguiu pegar o bebê das mãos do meu tio, colocou no berço e o bebê, que chorava muito, simplesmente dormiu. Depois ele deu um empurrão tão forte no meu tio que o meu tio chegou a voar e bateu na parede com toda a força, caindo desacordado. Bem feito. Minha tia correu para pegar o meu primo, enquanto chorava sem conseguir entender o que estava acontecendo. Quando ela olhou de novo, o homem simplesmente tinha desaparecido. Ela com meu primo no colo e ele dormia profundamente, o bebê. Ela procurou pela casa inteira, achando que alguém tinha entrado para ajudá-la, mas não tinha ninguém. A porta continuava trancada por dentro e as janelas fechadas. Não existia jeito de alguém entrar e sair tão rápido. E se fosse uma pessoa normal,
acredito que iria ficar ali e conversar com ela. Mas não, tinha simplesmente desaparecido. Do mesmo jeito que apareceu, desapareceu. Ela, ainda assustada, acordou meu primo, que acordou, mamou e dormiu novamente, dormiu a noite toda. O meu tio também ficou desacordado até outro dia. Quando ele acordou, ele parecia outra pessoa. Minha tia contou tudo para ele, mas ele dizia que não se lembrava de nada da noite anterior. A única coisa que ele se lembrava era de chegar no bar e começar a beber. O mais estranho é que depois daquele dia, ele nunca mais bebeu. Nunca mais chegou agressivo em casa. Segundo ele, enquanto estava desacordado naquela noite, teve um pesadelo horrível. Um homem, que ele não consegue lembrar das feições do rosto, ficavam encarando no escuro e dizendo que se ele tocasse de novo naquela criança, o levaria embora para o inferno. Minha tia acredita que aquilo era um anjo ou uma entidade, algo que protegeu ali o meu primo, pois o meu tio, do jeito que ele estava, ele poderia ter matado realmente o meu primo. Mari, este foi o relato, espero que tenham gostado e beijinhos para você. Um beijo aí para você, muito obrigada, eu gostei sim. E eu acredito que realmente pode ter sido ali um anjo ou uma entidade, realmente. Tá mais para uma entidade, né? Se a gente for comparar com os relatos dos anjos, né? Que anjo, quando geralmente eles falam de anjos, geralmente a gente ouve que é uma roupa branca ou coisa do tipo. Aqui uma roupa escura, né? Um homem muito alto, forte com uma roupa escura. Mas independente, né? Se for anjo ou entidade, o bom que ajudou, né? E foi realmente algo que apareceu ali, pois se a casa estava toda fechada, não tinha como ninguém entrar, não tinha nada diferente ali, realmente foi uma ajuda ali espiritual. E que bom que teve essa ajuda, né? Ensinou também uma lição ali pro seu tio e ele parou de beber também, né? Isso eu acho que ajudou muito. Eu achei muito interessante esses relatos, gente. Eu vou parar neste relato aqui, mas eu espero que vocês tenham gostado destes relatos. Eu gostei. Muito obrigada a todos que enviaram, muito obrigada a cada um de vocês que ficou comigo até o finalzinho, que deixou aí seu like, que hypou, que comentou. Deixem nos comentários o que vocês acharam de cada relato. E principalmente deste último aqui, ó, relato, né? Vocês acreditam que foi um anjo, uma entidade, né? Mas teve uma proteção ali, né? E do relato também da moça lá, vocês acreditam que realmente o Espírito Santo foi capaz, né? A oração que ela fez ali foi capaz de atrapalhar o Pai de Santo ali, de incorporar. O que vocês acreditam? Né? Quem entende aí, fala pra gente. Comenta também sobre os outros relatos, o que vocês acharam da história do pastor, da tia médium. Eu confesso que eu gostei de todos. Mas é isso, gente. Já falei muito. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.